você entrou nesse vídeo achando que eu vou te passar uma dieta milagrosa, um treino milagroso, alguma coisa assim, eu já vou te decepcionar aqui. Porque muitas vezes o motivo de você ainda não ter resultado e tá buscando algum motivo pra você mudar o seu corpo daqui até o fim do ano, não é a sua dieta, muitas vezes não é o seu treino, mas a maioria das vezes é a forma como você encara esse processo. Na grande maioria das vezes você sabe o que tem que fazer. Dá o seu sangue, dá o seu melhor no que você consegue. Se ela tá endeusando ou problematizando demais alguma coisa, dá um follow. Eu sou zero a favor daquele negócio de 21 dias pra mudar um hábito. Gente, demora muito mais que isso, vai muito mais que isso. Então, o corpo que eu tinha antes, eu não posso esperar até agora com essa rotina. Hoje é dia 6 de agosto de 2026. A gente tem aí 4 meses, quase 5 meses até as festas de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, etc. E eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, inclusive, comenta aqui embaixo que dia que você tá vendo esse vídeo. E depois que você assistir esse vídeo todo, comenta o que você vai fazer pra mudar e quais ações você acha que você pode mudar até o fim do ano, sabe? E como eu falei, eu vou desapontar vocês nesse vídeo, porque se eu te dissesse, não, dá pra você mudar o seu corpo daqui até o fim do ano, e realmente dá, tá, gente? Não vai ser um vídeo só motivacional, eu vou te falar que realmente dá. Dá pra você mudar bastante seu corpo, dá pra você ter resultados muito legais em 4 meses, 5 meses, em 1 mês, às vezes 2 meses. Óbvio que a gente tem que sentar a mãozinha na consciência e entender que a gente não vai ter o resultado da pessoa que treina 5 anos em 4 meses. Mas um resultado legal, melhor do que a gente tá agora, dá sim. Só não diga você, Projeto Verão, que tá vendo esse vídeo em dezembro. Aí vai ser um pouco complicado. Mas relaxa que esse vídeo aqui não é pra te vender absolutamente nada, não é pra te vender um treino, não é pra te vender uma dieta, é só pra te fazer pensar de uma forma completamente diferente. Esse mercado fitness, essa indústria wellness, eu já tenho um vídeo meu aqui assim, pistolaça com isso. Mas eles te fazem acreditar muitas vezes que você precisa de um produto X, que você precisa de um protocolo Y, que se você não tirar o açúcar de vez, você não vai ter resultado, que se você tem que fazer jejum, não pode comer glúten, porque às vezes o problema é o ovo, o problema é não sei o que, mas será que é isso mesmo? Será? Porque na grande maioria das vezes você sabe o que tem que fazer. Porque se eu chegasse aqui nesse vídeo e te falasse assim, o segredo é você começar a comer coxinha todo dia da padaria, é você comer uma panela de brigadeiro depois do almoço, é você se entupir de álcool, você ia achar estranho, não ia? Então, porque você sabe o que tem que ser feito. Você pode não saber tudo. Você pode não saber calcular uma dieta, você pode não saber estratégias dietéticas. Isso, quem sabe, sou eu, porque eu sou formada em nutrição e estudo pra isso. Mas a pessoa que é leiga, ela pode não saber isso. Você pode não saber como que monta um treino. Você pode não entender de volume de treinamento, zonas de cardio, mas você sabe que tem que treinar. Você sabe que, às vezes, você poderia treinar um pouquinho melhor do que você treina. Você sabe que você não deveria comer tanta besteira igual você come. Você sabe que poderia tomar um pouco mais de água. E essa aqui é pra mim, inclusive, porque meu consumo de água tá bem baixo. Mas a gente sabe dessas coisas. Então eu vim aqui te falar, coma alimentação saudável, faz o básico que funciona, e esse é só mais um do mesmo. Mas sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Ferraz, eu sou formada em nutrição e eu sou criadora de conteúdo fitness há 6 anos, há bem mais tempo, na verdade, do que eu estudo nutrição. Eu sempre gostei muito desse mundo e eu já caí muito em armadilhas antes mesmo de criar conteúdo, no momento que eu criava conteúdo. E hoje o meu maior objetivo é traduzir esse mundo fitness pra vocês e eu fico tão feliz com a quantidade de comentários que tem falando que eu ajudei, sabe? Tipo, a pessoa que tava entrando nesse mundo e daí começou a cair em armadilhas, daí viu meu canal e já saiu disso. Então, é de verdade uma gratificação, enfim, uma felicidade muito grande que eu tenho quando eu leio esse tipo de comentário e espero que esse seja mais um vídeo que possa te ajudar um pouco mais nesse caminho fitness, desse mundo fitness. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Eu ia fazer esse vídeo com coisas que você pode fazer, mas na verdade eu decidi fazer esse vídeo com erros que você provavelmente comete. Então aqui vão 5 erros que provavelmente você tá cometendo. Se você não tá cometendo, se alguém comete, você vai mandar esse vídeo pra ela. E todos eles eu cometi na minha vida, né? Ai, que legal. Primeiro erro é que você continua esperando um evento que vai fazer a sua virada de chave. Você fica esperando alguma coisa acontecer que não, agora vai ser esse momento. Sabe aquele negócio de começo de ano? Tipo, não, gente, agora vai. Esse ano vai. Esse ano eu vou fazer. E nunca vai? Nunca vai. Porque você fica esperando alguma coisa acontecer. Vou contar um negócio que aconteceu comigo, tá? Isso antes de eu começar a criar conteúdo. Lá em 2018 eu era adolescente, tá? Eu tinha uns 16 anos. E eu queria muito, nossa, melhorar meu corpo, ganhar massa muscular e tal. E aí tinha um treinador que toda blogueira tinha, só que, gente, eu não ganhava nada. E o mínimo que eu ganhava era, sei lá, pra comprar lanche. E aí eu não conseguia pagar, obviamente, o treinador caro das blogueiras. E eu ia pra academia, pegava o treino da academia, falava, não é esse treino que eu preciso. E eu fazia de qualquer jeito. Dito isso, eu quase nunca tinha resultado. Por quê? Porque eu não tinha o treinador das blogueiras. E aí, na minha cabeça, se eu tivesse o treinador das blogueiras, aí sim eu ia conseguir ter resultado. Só que o que eu podia ter feito? Ao invés de eu ficar esperando aquele momento, eu poder ter o treinador, eu poder pagar, enfim, eu poderia ter pego aquela ficha de treino e ter dado meu sangue nela. Ter começado a melhorar minhas execuções, porque, gente, quando você começa a academia, você não sabe fazer nada. Ter melhorado carga, ter melhorado amplitude, ir progredindo carga, me desafiando naquele treino que a própria academia me passou. Que é o que eu sempre falo pra vocês. Não
não consegue ter um treinador, não consegue, enfim, dá o seu sangue, dá o seu melhor no que você consegue, que é, às vezes, o treino da academia, que pode não ser, nossa, o melhor treino do mundo, muitas vezes é genérico, não estou generalizando toda a academia, mas a maioria das academias tem isso. Mas dá o seu melhor. Tem o professor lá pra te ajudar? Pergunta pra ele, fala, olha, como é que eu consigo progredir carga? Como é que eu consigo trabalhar assim? Pergunta, vai atrás. Era uma coisa que eu podia ter feito, é uma coisa que eu falo pra vocês fazerem, porque às vezes vocês vão ficar esperando, nossa, eu vou ficar esperando um dia eu poder ter uma nutricionista pra fazer tal coisa pra mim, pra montar um cardápio, nananã, pra me alimentar melhor, tá? Mas você sabe que você deveria comer menos fritura? Você sabe que deveria entornar menos o caneco no final de semana? Sabe? Então a gente tem que começar a trabalhar com isso, com o que a gente consegue nesse momento. E outra coisa, tem muito canal, tem muita gente passando muito conteúdo legal nessa rede social, tem muita gente passando conteúdo ruim. Eu acho que eu vou fazer um vídeo como desmascarar charlatões, vai ser muito legal. Mas, aqui no meu canal, juro pra vocês, você coloca o assunto que você quer. Ai, hipertrofia Carol Ferraz. Você vai achar. Ai, eu não sei o que é Carol Ferraz. Você vai achar. Então tem muito conteúdo aqui que eu dou uma ajudada em vocês. Mas não só o meu, tá? Não tô puxando sua sardinha pra mim. Mas de fato, tem muita gente, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, que postam muito conteúdo que vocês podem ir aprendendo aos poucos. Não digo aprender a montar uma dieta, mas aprender a melhorar um pouco seus hábitos. Porque às vezes, por exemplo, eu já falei várias vezes pra vocês que eu como pão francês, eu não como pão integral. E eu já expliquei várias vezes o porquê. Tem vídeo de tudo que eu comi um dia. Depois desenho. Aí, às vezes, você poderia não saber daquela informação. E aí, vendo meu vídeo, você começou a aprender. Então por isso que é legal ter criadores de conteúdo aqui que podem te ajudar. Se fosse na época das cavernas eu passava pano pra vocês, mas agora eu não tô passando não. E essa aqui é ótima, nossa, fazia muito. Você muda o tempo todo de plano em busca de um plano perfeito. Sabe quando você começa a trocar a dieta? Não é porque ela parou de funcionar, é porque você nem seguiu ela tempo suficiente pra ver se funcionou. Porque, gente, toda semana vai aparecer um treino novo, um suplemento novo, um protocolo novo, que nem eu falei no começo do vídeo. Sim, antigamente não era pra comer ovo por causa do colesterol, agora pode comer ovo por não sei o que. Sempre pôde, tá? Era só mentira. Porque glúten não sei o que. Porque não sei. Se toda hora você ficar seguindo o que alguma coisa da moda vai editar, você vai ficar maluca. Gente, eu tenho pavor daqueles conteúdos de nutricionista no Instagram que é assim, que eles chegam com um negócio assim. Esse aqui é um pior alimento que você pode consumir. Tenha uma coisa em mente. Se a pessoa começou a falar o vídeo assim, esse alimento é o pior alimento, ou esse alimento é o melhor alimento, se ela tá endeusando ou problematizando demais alguma coisa, dá um follow, bloqueia, denuncia, sai. Porque a nutrição é muito mais que isso, depende muito do contexto da pessoa, tá? É óbvio que eu não tô falando pra você se entupir de álcool, tá? Isso aí é geral. Mas tudo depende de quantidades, tudo depende do contexto em que a pessoa é incluída e etc. Então não fiquem indo atrás muito do que vocês só estão vendo na internet. Como eu falei, pode ser algo muito legal, vocês podem aprender muito, como também pode ser o contrário, vocês podem cair em muita armadilha. Tomem cuidado com isso e não fiquem tentando mudar o tempo todo. Uma coisa que eu também sempre falo é que eu passo 2 meses com o meu treino. Carol, não precisa trocar de treino todo mês. Não, eu posso passar 2 meses com aquele treino e evoluindo dentro dele. Porque senão a minha treinadora nunca vai saber. Gente, se você chega uma semana e, sei lá, na segunda-feira você faz agachamento, levantamento terra e elevação pélvica. Aí na outra segunda-feira você pensa, hoje eu vou fazer búlgaro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque você pega o treino da blogueira e fala, vou fazer o treino da blogueira hoje. E aí você faz na segunda, daí na outra segunda você faz o treino da outra. Você nunca vai conseguir ver a evolução. Nunca vai ver se tá evoluindo carga, nunca vai saber se aquele treino tá fazendo efeito pra você. Então a minha treinadora hoje me conhece muito bem. Primeiro que ela me acompanha há 2 anos. Segundo, que nesses 2 anos ela foi vendo o que funcionava pra mim e o que não funcionava. Porque a gente tem isso. Óbvio que existe a base, né? Mas existe aquilo que melhor performa pra uma pessoa e melhor performa pra outra. Então se você ficar toda hora trocando e não ter uma base certinha do que seguir, você não vai saber. Mesma coisa a dieta. Nos meus atendimentos, quando eu fazia estágio, ou mesmo na consultoria, eu tenho uma consultoria de treino e dieta, mas ela tá... Treino não. Tem uma consultoria de dieta, só que ela tá com vagas fechadas nesse momento. Dificilmente eu mudava a alimentação das pessoas. E muitas vezes elas vêm me perguntar, porque a pessoa acha que ela vai no nutricionista, que ele tem que mudar a alimentação o tempo todo, né? Tem que fazer ajuste o tempo todo. E às vezes não. Às vezes a melhor coisa que eu posso fazer por vocês é deixar a alimentação como tá. É não mexer. Às vezes é trabalhar o seu psicológico pra que você consiga seguir um pouco melhor. Pra que você não saia tanto no final de semana. Às vezes eu vou precisar fazer um ajuste ou outro, mas pouco. A pessoa acha que tem que mudar o tempo todo. E não é muitas vezes assim. Porque o resultado, ele vem de tempo, ele vem de constância. Você fazer repetidamente alguma coisa. Nossa, esse erro 3 aqui, não tem como. Esse aqui você fez. Que é você começar a encarar a dieta e a alimentação saudável como uma fase. Se tem uma coisa que já me perguntaram muito, Carol, você vai fazer dieta e treinar até quando? Pra sempre. Pode ser que eu não siga mais da forma que eu seguia. Isso aconteceu de fato. Eu passei muito tempo em ganho de massa muscular, em cut, em bulk. Inclusive, olha os ombros como estão, Enfim, eu passei muito tempo focando em fase de ganho de massa muscular, focando em fase de cut. E eu tinha uma dieta, assim, que era bem mais certa, assim, na questão de pesar os alimentos. Eu pesava tudo. Aí, quando eu tava em fase de ganho, era fase de ganho. Comia bastante, fase de cut era mais restrita. E eu fiz isso durante muito tempo da minha vida, que foi o que construiu o meu corpo. Hoje, eu não faço mais da forma que eu fazia. Eu como ainda, me alimento
alimento muito bem, treino ainda, faço dieta e tal, mas eu abro mais exceções. Eu não treino tanto quanto eu treinava antes. Antes eu treinava 5 vezes a semana, hoje eu treino 3, eu faço Hyrox, eu corro, faço outras coisas. Às vezes eu não peso os alimentos, às vezes eu como mais, às vezes eu como menos. Mas a minha alimentação saudável eu vou manter pra sempre. Porque isso não é mais uma fase, não é mais um momento, não é mais, eu vou fazer isso pro verão, eu vou fazer isso pra tal objetivo. Às vezes quando você tem um objetivo, você precisa ser um pouco mais focado. E tá tudo bem. Só que você não pode encarar a alimentação saudável, a dieta, só pra aquele momento. Tem que ser uma mudança de hábitos pra vida toda. Porque senão não vai ser sustentável. Eu tô aqui falando pra vocês, beleza, vocês podem mudar o corpo até o fim do ano? Podem. Só que depois que o fim do ano acabar. E aí, como é que vai ser 2027? Você vai ter que continuar fazendo a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, pra sempre. É fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes pra uma pessoa que tá numa reeducação alimentar, não é muito fácil. A gente consegue traçar estratégias que podem ajudar. Traçar algumas coisas que podem melhorar a adesão daquela pessoa, que ela consiga treinar melhor. Tudo depende de rotina também. Não vou ficar falando aqui pra vocês que, é só querer. Não, cada pessoa tem sua rotina e entende. Eu tenho uma vida muito mais tranquila de uma pessoa que trabalha CLT, porque eu trabalho com treino, né? Eu trabalho com alimentação. Então isso faz parte do meu trabalho. Mas você consegue ir encaixando um pouco na sua vida e ver aquilo que faz sentido pra você. E ir mudando seus hábitos aos poucos. E ir mantendo isso por muito tempo. Eu sou zero a favor daquele negócio de, 21 dias pra mudar um hábito. Gente, demora muito mais que isso. Vai muito mais que isso. Uma vez eu fiz um desafio que eu tinha que tomar água em jejum por 21 dias pra eu acostumar a tomar água em jejum. Gente, demorou muito mais que 21 dias, porque eu ficava enjoada. Eu tomava água e ficava enjoada. Tomava água e ficava enjoada. Demorou muito mais, porém, depois de 5 anos que eu fiz isso, eu não acordo sem tomar água. Não tem como, parece que eu não consigo comer sem tomar água. A mesma coisa acontece nos finais de semana. Você tem que fazer dieta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tô falando que não é pra você sair da dieta? Jamais. Jamais. Só que você não precisa começar chutando balde ali na sexta-feira à noite e só buscar ele no domingo. Porque isso vai virar um ciclo vicioso ainda pior. Você começa se restringindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E a única coisa que você fica pensando é no fim de semana. Tipo, fim de semana eu vou parar. E aí fica aquele sofrimento. Não, tô sofrendo muito com essa dieta. Tô sofrendo muito com essa dieta. Por isso que eu falo pra vocês não fazerem dieta restritiva. Dieta extremamente restritiva, no caso, né? Porque toda dieta tem uma restrição. Você fica pensando a semana toda. Final de semana eu vou comer. Final de semana eu vou me liberar. Final de semana eu vou comer tudo que eu não preciso. E aí é como se você se despedisse da dieta na sexta-feira. Fala assim, não, agora eu não quero mais saber. Aí sexta-feira você pede pizza, você bebe. Aí no sábado você nem toma café da manhã porque não tá com fome, mas no almoço você vai lá, come aquela feijoada. Nossa, passa mal de tanto comer. Come aquele doce. À noite você vai, sai de novo, bebe, come. No domingo você pensa, mais um dia, né? Vai de novo pro churrasco, bebe de novo, come de novo. A hora que chega domingo à noite, você pensa, bom, agora eu vou me despedir aqui, pede só uma pizzinha pra finalizar, e aí não é tipo, 3 fatias de pizza, é a pizza inteira. Só pra me despedir aqui, né, do final de semana, porque amanhã eu já vou ter que voltar pro sofrimento. E aí você volta pro sofrimento e continua fazendo isso todo final de semana. Sabe o que acontece? Nada, teu corpo não vai mudar. Porque o final de semana, ele é muito importante. Você pode sair. Eu também saio, às vezes eu exagero, uma vez ou outra. No final de semana também eu comi torta de cookies, empadão que a minha sogra fez. A gente saiu almoçar num restaurante diferente. Só que, mesmo fazendo isso, eu ainda treinei. Eu ainda fiz o meu exercício. Eu ainda mantive meu café da manhã saudável, meu lanche saudável. Eu comi, assim, eu não faço todas as refeições livres, né? Eu faço 1, 2, no máximo 3, tá, gente? Mas ainda mantenho uma alimentação saudável nos outros momentos. Tem momentos que, assim, nossa, vou viajar, vou fazer uma viagem. Que nem eu fui pro Japão em março. Gente, vocês acham que eu fiz dieta no Japão? É óbvio que não. Mas aí é um momento específico da minha vida. Voltando pro Brasil, eu já fiz as minhas escolhas. E é até engraçado que quando a gente sai muito da dieta, assim, e tá acostumado, já criou esse hábito saudável, a gente sente falta. Uma coisa que eu fazia muito no Japão era ficar caçando fruta naquelas combines que eles têm. Caçando fruta, iogurte, porque eu sentia muita falta. Eu sentia falta, meu intestino sentia falta. Não é só uma questão estética, uma questão realmente de me sentir bem, sabe? Então ficar comendo só comida muito gordurosa tava me fazendo mal. E aí eu comecei a buscar outras opções ali. Então é por isso que é importante vocês não ficarem focando só em um momento. Tipo, final de semana. O projeto verão. Não sei o quê. É pra vida toda. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Vou parecer um pouco coach, porém eu não gosto de coach. Que é o quarto erro, que é você querer o resultado, mas não querer pagar o preço dele. Calma, eu não vou falar pra você que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Vou dar um exemplo do que tá acontecendo comigo. Como eu falei, eu já fui uma pessoa muito mais focada e hoje eu estou menos focada. Significa que hoje eu não faço dieta e treino? Não, eu continuo treinando, continuo fazendo dieta. Só que uma coisa que eu falei no Instagram esses dias, eu tive que me recolher à minha insignificância de entender que enquanto eu treinava e fazia dieta, tipo, isso era o pilar central da minha vida, eu tinha um corpo mais volumoso, mais definido, completamente diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu corro, então às vezes eu não consigo fazer um treino de perna tão pesado. Eu faço Hyrox, então eu já não treino mais superiores como eu treinava. Eu não faço tanto cardio quanto eu fazia, eu mantenho meu cardio. Tá, mas eu não faço tanto quanto eu fazia. Antes eu fazia uma dieta muito certinha, era raras as vezes que eu saía, hoje eu saio bem mais. Então o corpo que eu tinha antes, eu não posso esperar até agora com essa rotina.
entende? Só que essa rotina faz muito mais sentido com a Carol de hoje. Tudo que a gente escolhe tem consequências. Então, escolher aquela vida de antes, eu tinha consequência de ter o corpo legal, de ter o corpo bonito, mas eu também precisava dizer muito mais não. Eu também precisava ir fazer as coisas e colocar isso como prioridade na minha vida e não colocar outras coisas como prioridade. No momento, eu também tenho a consequência de ter outras prioridades. Eu escolho muitas vezes outras coisas. Eu sou mais livre não, né? Porque eu me sentia livre das duas formas. É só uma escolha diferente. Mas mais relaxada hoje em dia. Só que eu também não posso querer ter exatamente aquele corpo. Tô dizendo que meu corpo hoje é feio? Pelo amor de Deus, não. Mas não é exatamente como era. Não é exatamente o nível de definição que eu tinha. Não é exatamente o nível de volume que eu tinha. É um corpo bonito? É um corpo bonito. Mas é importante a gente saber diferenciar as duas coisas. Porque eu acho que quando a gente já chegou num... Eu já fiz uma finalização. Eu cheguei a competir de fato. Mas quando eu já cheguei no extremo, hoje olhar pro meu corpo e saber que eu consigo chegar naquele extremo, às vezes dá uma pensada na cabeça, você pensa assim, nossa, queria estar assim. Mas ao mesmo tempo eu não tô disposta a pagar preço daquilo. Sabe? E isso é só um exemplo extremo, mas é a mesma coisa que as pessoas que assim, eu quero ganhar massa muscular. Mas eu não tô afim de subir carga. Mas eu não tô afim de treinar mais. Você tem que colocar na sua cabeça que se você não está afim de fazer as coisas sempre, você não vai ter aquele resultado. E tá tudo bem, são escolhas, você pode não fazer, mas você não vai ter resultado. Eu sempre falo pra vocês ganhem de massa muscular, pra vocês se desafiarem com carga, pra vocês progredirem, pra vocês tentarem o máximo que vocês conseguem. Mas se você não tá disposta a isso, tá tudo bem. Só que também esteja disposto a encarar a consequência de não ter, talvez, o volume muscular, o ganho de massa muscular que você gostaria de ter. Muitas vezes, se você é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, se você quer ganhar peso, deixa eu só arrumar aqui a luz. Você vai precisar comer sem estar com fome. Assista depois o meu vídeo sobre ganho de massa muscular, foi um dos últimos que eu postei. Você vai precisar entender que às vezes você vai ganhar um pouco de gordura e você tem que estar disposta a pagar aquele preço. Por exemplo, hoje eu não tô disposta a pagar o preço de fazer um bulking, mas já fiz aquilo, porque foi necessário naquele momento. Se você quer emagrecer, você vai sentir um pouco de fome. Não é normal passar fome, mas sentir um pouco de fome é fisiológico e normal. Você vai ter que estar disposta a pagar um pouco desse preço, de sentir um pouco de fome. Você quer começar a dormir mais cedo? Você vai ter que às vezes pagar o preço de não ficar scrollando no TikTok. Você vai ter que pagar o preço de não assistir aquela série. Isso aqui eu tô falando que é o que eu tenho que fazer. Porque às vezes eu fico vendo série até tarde, e daí eu não durmo cedo, e eu acordo sempre no mesmo horário. Então eu acordo cansado e meu dia não rende. Eu vou ter que pagar o preço do quê? De não ver aquela série até tarde. É aceitar as consequências daquilo que você tá assumindo pra sua vida. Qual que é seu objetivo? Qual que é a sua prioridade agora? Pode ser qualquer uma, pode ser a qual você quiser. Às vezes pode ser, por exemplo, o seu trabalho. E aí tá tudo bem. Só que às vezes você pode não conseguir o shape da blogueira que trabalha com aquilo. E é uma coisa que a gente precisa aceitar, que eu acho muito importante, maduro, a gente conversar sobre isso, tá? Porque eu sempre vejo essas blogueiras falando, mas agora eu não tô mais tão focada. Agora mesmo sigo uma vida diferente e tal. Só que elas não falam sobre isso, sabe? Cara, esse último é algo que eu vivi por muitos anos. Muitos anos. Que é o nosso quinto erro, que é você acreditar mais nas suas desculpas do que nas suas capacidades. Essa dói lá no fundo. Vou tomar uma água aqui. Durante anos da minha vida, eu falei que eu não ganhava massa muscular por conta da minha genética. E, na verdade, depois de um tempo, eu percebi que isso era uma desculpa que me protegia. Me protegia porque, enquanto a culpa era da genética, a culpa não era minha de não estar fazendo, às vezes, o que eu precisava fazer. E é muito louco isso, porque eu recebi muito hate uma época, muito hate mesmo, e eu não estou defendendo os haters, eu sempre falo sobre isso, mas falando que eu não tinha corpo de... Tipo, que eu não tinha massa muscular, que, enfim, que eu não ganhava massa, porque eu já postava na internet há 3 anos, e sempre naquilo, né? O processo de ganho de massa muscular, só que aquele medo de comer, treinando, mais ou menos, porque eu ainda não sabia, de fato, que tinha que progredir carga e tal, não me desafiava. E eu tinha resultado, mas era um resultado tão pequeno, sabe? Pra 3 anos, que, pô, você até pensa, meses, ok, mas 3 anos é muita coisa. Eu recebi muito hate numa época específica, ali no começo de 2023, e aquele hate me pegou tanto, e não tô defendendo que o hate foi bom pra mim, tá? Mas o que acontece? Se a pessoa chegar pra mim, eu tô de blusa rosa, né? Sua blusa verde é feia. Eu não vou ficar triste porque minha blusa não é verde, ela é rosa. Agora, se uma pessoa chega e fala de alguma coisa que lá no fundo você sabe que pode ser verdade, aquilo te magoa. Aquele hate foi meio que necessário pra eu ver que eu poderia mudar e que eu poderia, talvez, ir atrás de algo que não era minha genética. Porque eu falei, gente, Como assim? Como assim? Todo mundo muda. Não, eu vou dar um jeito. É óbvio que a genética influencia muito. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ser mais magra. Então, tipo, vocês pegarem meu pulso, que apesar de eu ter tido sobrepeso quando eu era criança, mas isso é outro fator. Só que agora eu sou uma pessoa mais longilínea. Eu sou uma pessoa, tipo, mais esguia, assim, meus membros são compridos. Eu não sou alta, eu tenho 64. Mas eu tenho essa tendência. E eu tenho amigas que elas já têm tendência ao contrário, que têm tendência a ser mais encorpada, que têm tendência a ganhar peso, que já tiveram sobrepeso. Então, essa questão da genética, ela influencia. Mas ela não dita completamente o resultado que você vai ter. Então, as minhas desculpas eram a genética. E quando eu percebi que eu dei alguns passos pra trás e comecei a olhar, tipo, ok, o que eu posso mudar? Vamos começar a ver progressão de carga? Vamos tentar progredir carga?
carga. Talvez a minha execução não esteja boa, porque eu botava muita carga no terra, só que eu fazia tudo errado. Vamos melhorar a execução. Baixei a carga de muita coisa e comecei a melhorar a execução e ir subindo a carga aos poucos. Tá, preciso ganhar massa muscular. Vou ignorar qualquer medo que eu tenha de comer, vou botar um blusão se eu começar a ganhar um pouco de gordura e vou fazer esse bulking bem feito. Dito e feito, gente. Final de 2023, o meu corpo era outro, porque eu fiz um bulking completamente bem feito. Depois eu fiz um cut. Tem até uma foto aqui que eu exemplifico certinho a diferença de um ano pro outro. E ali no começo de 2024 eu terminei meu cutting. E meu corpo mudou completamente. E isso que eu já era uma pessoa que treinava. Porque eu ignorei as minhas desculpas e falei, tá, vamos ver o que talvez eu esteja fazendo de errado. Porque se até agora eu tentei fazer X, eu já percebi que X não é o caminho. Talvez eu vou tentar Y. Muita gente culpa o metabolismo, a idade. Às vezes não é assim que funciona, sabe? O metabolismo, ele pode influenciar? Pode. Mas você pode colocar estratégias que vão te ajudar. Às vezes você é uma pessoa que não vai comer o mesmo que eu pra emagrecer, mas você tem uma quantidade, tem um déficit calórico que você precisa comer. Às vezes você é uma pessoa mais velha que eu, que talvez não tenha tanta energia pra treinar, mas você consegue treinar, você consegue melhorar do onde você tá hoje. Não se compara com blogueira X ou Y, se compara com a sua realidade. Como eu falei, às vezes você é uma mãe, você é CLT, você tem 3 dias na semana pra treinar. Vai os 3 dias da semana. Ai, Carol, eu não tenho tempo de treinar 1h30 e fazer 40 minutos de cardio, mas tenta se levantar mais vezes durante o dia. Se você trabalha sentada, tenta ir pegar o café mais longe, tenta dar uma volta, levantar rapidinho, dar uma volta. Quando for no supermercado, para o carro mais longe pra você vir a pé andando. Então tenta fazer essas coisas que vão aumentar o seu nível de atividade física, que é o NEAT, que a gente chama, né? Que é um nível de atividade física que não é contabilizada como exercício. E você percebe que tudo isso que eu falei não é sobre o treino, não é sobre dieta, é sobre muitas vezes a forma que vocês encaram esse processo. E sim, você consegue mudar o seu corpo daqui até o fim do ano se você começa a mudar essas pequenas coisas agora. E depois que o fim do ano passar, você continua com essas coisas. Depois, mais pra frente, mais pro fim do ano, eu faço vídeo sobre o fim de ano, gente. Mas começa a fazer isso agora. A gente tem tempo. A gente tá em agosto. Ou não sei que dia você tá vendo isso. Mas a gente tem tempo até lá. E quem sabe a sua versão de agora não é uma versão que você tá gostando muito. Mas a versão lá de dezembro vai ser uma versão que você vai se orgulhar muito. Porque você viu esse vídeo e começou a aplicar as coisas. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. E se ele te ajudou, não esquece de se inscrever no meu canal. Porque eu sei que tem muitos de vocês que veem meus vídeos e não se inscrevem. Então se inscreve, ativa as notificações. Que tem vídeo aqui 2 vezes por semana pra te ajudar em tudo nesse mundo fitness. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo.